Fala e não diz nada, né? E aí, fofuras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, eu tô com uma área de membros aqui no canal agora. Basicamente lá a gente vai ter uma comunicação direta, né? Um conteúdo exclusivo pra galera que tiver ali, histórias proibidas aqui pro canal aberto e por aí vai. Mas aí é o seguinte, eu abri essa área agora, tá? Semana passada. Então a primeira ação que eu tô fazendo lá é perguntar pros membros quais os temas de vídeos que eles querem relacionados a curso ou coisas do tipo. E aí eu tô gerando esse conteúdo pra eles lá. Então caso tu seja membro, fica tranquilo, essa semana aí já vai pintar conteúdo novo lá pra vocês. As perguntas de vocês serão respondidas nos próximos dias em forma de vídeo, tá bom? Só que aí tem uma pergunta em especial do Lucas que eu pensei que valia a pena a gente abordar aqui, porque eu acredito que a situação do Lucas é uma situação extremamente recorrente, que é essa coisa de como que você sai tocando música assim, que você escutou, sei lá, uma vez só, e aí você sai tocando ela. E aí ele fala, né, que ele estudou os modos, tá estudando teoria musical e tal, ele coloca o método que ele usa ali, usando a tônica e tudo mais. Tudo isso daí é muito bom, vale super a pena estudar isso daí de fato, mas eu acho que tem uma questão que a maioria dos músicos esquece quando tá estudando música. Eles já ouviram isso 1 milhão de vezes, mas eles às vezes ainda não entenderam profundamente o que isso significa. O fato de música ser uma linguagem. Volta e meia abordo esse tema aqui no canal, continuarei abordando porque eu acredito ser o assunto mais importante na música. Por exemplo, quando a gente faz isso aqui, ó. Você sabe o que vem depois. Você já ouviu isso daqui várias vezes, pelo menos se você for mais velho, né? Não sei se os jovens têm essa referência. Quando eu falo água mole, pedra dura... Exatamente, né? A montanha vai a Maomé. O que tudo isso que eu tô falando tem em comum? Isso faz parte da nossa cultura. A gente foi apresentado a todas essas coisas vezes o suficiente pra gente aprender o que aquelas coisas significam. Quando você tá estudando modos, quando você tá estudando teoria musical e essa coisa toda, é como se você estivesse estudando a gramática, né? Mas perceba que quando a gente tá se comunicando na vida real, muitas vezes, primeiro, a gente quebra a língua, a gente usa o português errado o tempo todo por motivos culturais. Eu, por exemplo, moro no interior e aqui todo mundo fala errado, né? Que é o jeito de falar, é o jeito de se comunicar, usando as palavras assim de forma errada, né? Então o estudo da gramática não vai me ajudar a entender certas coisas que as pessoas aqui falam. O que vai me ajudar? Conviver com essas pessoas, para aí sim atribuir significado àquelas palavras erradas que eles estão usando e que são palavras eficazes, todo mundo se entende aqui. A linguagem é para se comunicar e eles se comunicam. Então, né? Primeira coisa, você precisa entender que toda música, ela tá dentro de um estilo, pelo menos a maioria, né? E todo estilo tem uma cultura. Então, quando você, por exemplo, tá acostumado a ouvir música pop, a música pop meio que tem uma estrutura bem definida, né? Começa com um pedacinho do refrão, às vezes, ou com algum sonzinho na introdução, aí vem pro verso, às vezes vai ter uma pontezinha que leva o refrão, mas nem sempre, quase nunca hoje em dia, e aí vai vir o refrão, e aí depois do refrão vai vir um outro verso com outras palavras, mas em cima da mesma base, e aí vai ir pro refrão de novo, e aí depois desse segundo refrão, talvez venha um momento um pouco mais tranquilo, menos elementos, uma parte C da música, vamos dizer assim, que aí vai preparar para a explosão final do refrão de novo, e aí acabou. Se você pegar essa estrutura e colocar 99,9% das músicas pops, é isso daí. Toda música meio que é isso daí. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. Quando você vai tocar uma música, se você conhece o estilo, você já conhece a forma. E isso vai facilitar muito para você decorar a música. Eu decoro uma forma. Segunda coisa, ele falou ali que ele tá estudando campo harmônico e tal. Isso sim é muito importante. Se você tá, sei lá, aqui em dó, lembrando que aqui eu tô falando dó por causa do desenho que eu estou usando, tá? Mas essa guitarra tá afinada mais para baixo. Então você tem que saber, dentro da escala de dó, você tem que saber gerar os acordes do campo harmônico de dó, né? Então quando você vai pegar uma música, se for uma música assim mais no estilo pop, é quase certeza que todos os acordes da música vão estar aqui dentro, né? É lógico que dentro do campo harmônico, você sabe que você pode fazer tétrades, tríades, você pode fazer acordes com 5 ou 6 mais notas, enfim. Eu fiz aqui tudo em tétrade, né? Tudo acordes com sétima, mas você pode fazer... cowboy chords, né? Apenas tríades, maiores ou menores. A maioria das músicas populares usa esse tipo de acorde, né? Mas aí lembra que para cada um desses acordes você pode acrescentar as outras notas da escala que não foram usadas para gerar as extensões desses acordes, né? Então em qualquer momento, sei lá, eu tô aqui, ó, dó,
Ré menor, Mi menor, Fá. Aqui nesse Fá eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu tô no quarto grau do campo harmônico de Dó, então eu vou ver quais são os intervalos que o quarto grau do campo harmônico me gera. Me gera uma sétima maior. Legal. Me gera uma sexta. Legal. Me gera uma quarta aumentada. Bem legal. Me gera uma nona. E aí eu posso usar qualquer um desses ou a combinação de qualquer um desses intervalos em cima daquele acorde. E isso vai acontecer para cada um dos outros acordes, né? Aí só tem que ficar atento no campo harmônico se esses acordes vão ser, né, sétima maior ou menor, nona ou nona menor, quarta ou quarta aumentada, como foi o caso aqui no Fá. Mas enfim, você tem o campo harmônico, você tem os acordes e você tem as extensões, os intervalos que você pode usar. Então, às vezes, você até acha o acorde na música, mas você percebe que não é exatamente aquele som do acorde que você está tocando. Bom, aí você tem que lembrar que esse Fá pode ser tocado de várias formas, né? Para quem conhece Caged, você sabe que você pode fazer o Fá assim, mas você pode fazer o Fá com desenho de Ré, você pode fazer o Fá com desenho de Dó, você pode fazer o Fá com desenho de Lá, você pode fazer o Fá com desenho de Sol. E aí tem que ver qual desses desenhos que a música usou e se dentro de algum desses desenhos ainda foi usada uma extensão, né? Uma nona, uma quarta, uma sexta, enfim. Mas tem que saber isso tudo? Sim, tem que saber isso tudo. O que muda com o tempo é que isso tudo vai ficando automático e você para de pensar um pouco de forma teórica e você começa a confiar mais no teu ouvido, porque estudando essas coisas o teu ouvido vai ficando esperto. E com o tempo, dentro de um acorde, você aprende qual que é a sonoridade de cada intervalo, né? Então, quando você escuta ela, você já sabe o que que é. Sei lá, eu tava aqui em Dó, vamos supor que eu vou pular menor. Aí vamos supor que aqui eu quero ouvir um intervalo. De tanto tocar esse campo harmônico, eu tenho o som dos intervalos que eu posso colocar nesse Lá menor. Eu já tenho o som deles aqui. Se eu quiser colocar uma sétima, pá, pá. Tá vendo? Lá menor com sétima. Né? Eu posso escolher a oitava que eu vou usar aqui. Né? Eu posso colocar a sexta menor. Essa foi a sexta menor. Eu posso colocar a quarta. Posso colocar a nona. Então, quando pinta na música, eu já consigo identificar. Não é porque eu tô pensando, eu estou no sexto grau, o sexto grau me permite usar a nona, sexta menor, quarta. Não é isso que eu tô pensando. Eu já pensei um dia, eu estudei isso. Mas hoje em dia, quem assume o controle é o meu ouvido. Mas toda música popular costuma usar fórmulas que já deram certo 1 milhão de vezes e vão continuar dando, sequências específicas de acorde. Então, sei lá, se eu tô em um campo harmônico maior aqui, de novo usando o exemplo em Dó, né? Tem uma progressão que é muito famosa, que é a 1-6-2-5, né? O 2 muitas vezes pode ser substituído por um quarto, né? Então ficaria 1-6-4-5, né? Dá para encaixar 1 milhão de músicas aqui. Quando a música tem uma melodia, saiba que essa melodia, ela sempre usa notas boas pro acorde. Todo acorde é formado por tônica, terça e quinta, então a nota que a pessoa está cantando, normalmente vai ser a tônica, a terça ou a quinta do acorde em questão. Eu vou inventar uma música aqui, ó, sei lá, né? Essa é a melodia. Essa nota aqui, que vai ser meu próximo acorde, eu posso pensar que ela é a tônica, a terça ou a quinta do acorde que eu estou buscando. E cada uma dessas escolhas vai gerar um resultado bem diferente no teu ouvido. Então, se eu pensar nela como tônica, seria o Si, né, que é o 7º grau do campo harmônico de Dó. Esse Si meio diminuto. Viu que ficou meio tenso, né? Ficou meio feliz, né? Porque Si é a terça do Sol, que está dentro do campo harmônico de Dó, no 5º grau. Mas vamos supor que na música você escuta aquele acorde com uma certa tristeza. Então você já sabe que esse Si vai ser a quinta do Mi menor, que é a última possibilidade de acorde para aquela nota. Então percebe que cada um me deu um clima completamente diferente. Se eu interpretei como tônica, a coisa ficou meio inquieta. Difícil não decorar esse som, né? Tenso, né? O outro ficou mais alegre, mais céu azul, né?
E o outro ficou mais triste, mais emotivo. Então, quando você escuta uma música, a sensação que aquele acorde te gera dentro daquele momento da música já te entrega qual dos acordes que você vai usar naquele momento. E como eu falei, normalmente você vai ter só 3 opções. E as 3 opções vão ser bem fáceis de distinguir uma das outras, né? Então isso é uma ferramenta também que te faz ficar muito mais rápido para entender qual que é o próximo acorde de uma música baseado na tua lembrança. Tá, uma coisa que acontece é o seguinte, muitas vezes alguém começa a acompanhar um cantor, uma cantora, sem conhecer a música. Aí ele está usando essas ferramentas todas que eu falei até agora, mas ele pode errar. Como eu falei, eu tenho 3 opções aqui para esse movimento melódico, né? Se eu não conheço a música, eu poderia ter escolhido qualquer uma das 3. Iria funcionar de qualquer jeito. Talvez não ficasse igual ao original, mas iria funcionar. Inclusive, essa é uma ferramenta que o pessoal usa quando vai reharmonizar uma música, né? Quando você escuta uma música, né, que tem alguém fazendo uma versão e você percebe que ele colocou um acorde diferente ali, normalmente é isso que ele fez. Ele interpretou uma nota da melodia como sendo um intervalo diferente de um outro acorde que não o original. Então você conecta isso tudo à forma, como eu falei, né? Uma vez que você conhece a forma da música pop, né? Aquela estrutura que a gente falou no começo, você sabe o campo harmônico e você tá com o ouvido atento, se você escutar a música uma vez, já é o suficiente para você fazer essa fotografia. Ah, beleza, a estrutura tá sempre igual, a música tá no tom X e a progressão de acordes é 1, 6, 4, 5 e no refrão é 1, 4, 5. Pronto. Ah, a propósito, né? Quando a gente fala esse negócio de número 1, 4, 5, ficou claro, né? A gente tá falando dos graus do campo harmônico. É o método Nashville de escrever música, inclusive, né? Em Nashville tem uma cultura muito forte de gravar música ao vivo. O artista vai pro estúdio com um produtor e uma banda e grava o disco com a banda tocando ao vivo. E é assim que a banda se comunica. São os graus do campo harmônico do tom da música. E aí, quando pinta uma surpresa, também fica muito clara a surpresa, né? Porque é quando quebra aquela forma. É usar um acorde emprestado de algum outro campo harmônico, que o compositor pode tomar a liberdade de fazer isso a hora que ele bem entender, né? E aí o legal é que, sabendo o que ele está fazendo teoricamente, né, harmonicamente, ou não, indo só de ouvido, se for o caso, ele vai acabar chegando nas mesmas soluções de surpresa. Então, se você conhecer um pouco de harmonia, você também não vai ficar exatamente surpreso. Você só vai ouvir e vai dizer, ah, tá, entendi. Como eu falei, cada uma dessas notas da melodia, elas chamam um acorde, e normalmente elas vão ser a tônica, a terça ou a quinta desse tal acorde. Mas muitas vezes você pode pensar um pouquinho além disso e colocar essa nota da melodia como sendo um intervalo diferente, de um acorde diferente de um outro campo harmônico. E como que você faz isso? Basicamente, essa história de acorde emprestado é o seguinte: sempre que você está num acorde maior, ele vai ser primeiro, quarto ou quinto grau de um campo harmônico. Sempre que você estiver num acorde menor, ele vai ser segundo, terceiro ou sexto. Então, em qualquer momento que você estiver em algum desses acordes, você pode interpretar ele como sendo um grau diferente. Eu fiz aqui nesse exemplo agora... né? Eu fiz esse Mi menor aqui, ele é o sexto grau de Dó, tô no tom. Mas aí, a partir do momento que eu cheguei nesse Mi menor, se eu quiser, eu posso pensar que ele não é mais o sexto grau. Eu posso pensar que ele é algum outro grau igualmente menor de algum outro tom, de algum outro campo harmônico. Quais são os graus menores mesmo? Segundo, terceiro e sexto. Esse é o sexto. Então eu posso ver ele como sendo um segundo ou terceiro de um outro campo harmônico. Por exemplo, vou pensar nele como sendo o segundo. Aí ele seria o segundo grau de Ré, do campo harmônico de Ré, né? Repare que Ré nem sequer está no campo harmônico de Dó, né? Mas aí eu consigo enfiar um Ré por causa dessa interpretação. Tá vendo? Esse Lá aqui também é do campo harmônico de Ré, né? Por isso que ele funcionou aqui. Então essa é uma forma de você pegar acordes emprestados. Então fica fácil de você lembrar isso também quando você tá ouvindo uma música. Tipo, opa, pintou um acorde novo. Só que você já sabe de onde que veio esse acorde novo. Foi um empréstimo modal. Beleza, é lógico que a coisa vai bem além disso. Eu tô tentando simplificar um pouco. Se tiver um pouco difícil ainda, já sabe. Vira membro, que lá a gente vai destrinchar esse tipo de assunto de forma muito mais profunda, tá bom? Tá, voltando pra questão da estrutura, da cultura
cultura das músicas, né? Todos os estilos de música possuem os seus clichês. Você pode estudar o máximo de teoria musical, mas se você não tiver entendimento da cultura musical, você não vai conseguir tocar on the go, assim. Você não vai ter facilidade em sair tocando qualquer coisa. A metáfora que eu faço é, você pode estudar 5 anos de inglês numa escola aqui no Brasil. Aí se você for lá pro meio do Brooklyn, você vai ter provavelmente bastante dificuldade de se comunicar com o pessoal lá, porque eles não vão estar usando aquele inglês de escola que você aprendeu. Eles vão estar se comunicando como a gente se comunica, usando muita gíria, usando muita metáfora, usando palavras erradas de forma intencional. Então, nada substitui a vivência cultural. Não é fazendo aula de inglês que você vai saber falar inglês direitinho. É falando inglês com pessoas americanas. Não é estudando teoria musical que você vai conseguir tocar qualquer coisa. É tocando qualquer coisa que você vai aprender a tocar qualquer coisa. A teoria musical é só a parte gramática do negócio todo. O lance do campo harmônico e dos modos, como eu falei, facilita. É um atalho. Os modos, principalmente. Os modos nada mais são do que a representação melódica do campo harmônico. Cada modo tem uma característica, né? E com o tempo o teu ouvido se acostuma com aquilo. O acorde perfeito, maior, é muito fácil de ouvir. O modo dórico, que é o segundo grau, né? Que é o menor com sexta maior, é muito fácil de ouvir também. Né? É uma sonoridade muito específica. O frígio, né? O terceiro grau, que é a nona menor, como intervalo, também é super específico, né? Não tem como confundir isso daqui. Cada modo tem uma característica. Então é lógico, funciona muito, ajuda muito você saber o som dos modos, porque aí às vezes quando você escuta uma música, você consegue identificar já pelo primeiro acorde ou pela soma de 2 acordes o que está acontecendo. O modo te dá essa vantagem, né? Você escuta, se você escuta isso aqui, opa, já sei, tô em lídio. Não tem, né? Não tem outra opção. Você já sabe que você está no 4º grau, você já sabe qual que é o teu centro tonal, você já sabe aonde que vão estar os próximos acordes dessa possível música aí. Mas aí voltando para a cultura, estilo musical. Existem estilos musicais que são baseados justamente na pegadinha, né? Em você ficar desviando o tempo todo o centro tonal óbvio e escolher opções menos óbvias, né? E aí para isso você precisa saber as ferramentas. Eu vou dar um exemplo bem simples dentro da bossa nova, por exemplo, ou dentro do jazz, que os dois compartilham um tipo de harmonia que é bem similar, tá? Se eu toco isso daqui a hora que eu vim aqui, você já sabe o que está vindo. Você já sabe. Por quê? Porque isso daqui é um movimento, é um 2-5-1, né? Aqui no caso um 2-5-1 menor, segundo meio de minuto, quinto alterado, primeiro menor. Eu não sei cadência ainda. Então, é uma ferramenta harmônica, faz parte da teoria musical. Se você estudou, legal, mas se você não estudou, o ouvido se acostuma. Teu ouvido, depois de escutar isso daqui umas 3, 4 vezes, se acostuma com isso daqui. Em qualquer tom, se você tá assim, ó, sei lá, tá vendo? Você sabia que eu ia para aquele último acorde. Para onde eu tô indo? Né? É tensão, resolução, pergunta, resposta. Você sabia que eu vinha para cá. Só que tem estilos de música que brincam com isso. Então você poderia fazer... Tá vendo que mesmo assim é familiar? Você já ouviu isso em algum outro lugar? Que é essa surpresinha do final, né? Essas ferramentas aqui são usadas o tempo todo, né? Cadência 2-5-1 maior e menor. Se você pegar qualquer bossa nova lá, né? 2-5-1. Olha lá. Aqui teve uma surpresinha. Eu fiz o 2-5, 2, 5, e aí eu fui pro 1. Mas aí, em vez de cair no 1 normal, eu caí no 1 diminuto.
Por quê? Porque é uma ferramenta harmônica também, super explorada. Eu tenho um livro, inclusive, falando sobre isso. Você vai ter acesso a esse livro na área de membros. Desculpa vender o peixe, mas, né? Se tu tá aqui até agora nesse vídeo, é porque talvez tu tenha interesse. Então, tudo isso são ferramentas previamente estudadas. Então, fica fácil de identificar ela nas músicas. Mas perceba que eu só vou conseguir identificar elas se eu estiver estudando as músicas, né? Então, assim, para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já está, o que você precisa saber é, primeiro, conhecer a cultura. Eu quero aprender a tirar música de ouvido de forma rápida. Que tipo de música? O que te encanta? Mira nisso. Eu tive muitas fases ao longo da vida. Eu tive minha fase de blues, aí eu tive minha fase de metal, aí eu tive minha fase de bossa nova, que me levou para a fase do jazz, aí eu tive minha fase do reggae, eu tive minha fase do hardcore, e todos esses estilos têm características meio que exclusivas. E esses sotaques, essas formas de tocar em cada um desses estilos só ficam claras quando você mergulha naquela cultura, quando você escuta muito um determinado estilo. E aí sim, quando você vai tirar uma música de ouvido, você vai identificar esses clichês com muito mais facilidade. Então repare, a ordem não é aprenda teoria musical e aí eu vou conseguir tirar a música de ouvido. Não, eu tenho que estudar a cultura, estudar um ouvido e aí depois entender aquilo como ferramenta harmônica, né? Primeiro o ouvido, primeiro a comunicação, depois a gramática. Essa é a ordem correta. E aí por último, então, qual que é a ferramenta mais importante nisso tudo? É trabalhar a tua percepção musical. Você sabe achar qualquer nota no braço da guitarra? Você precisa ter esse conhecimento. Quando você escuta um som, você precisa saber onde é que ele está aqui. E uma coisa que ajuda demais, aprenda a cantar. Não digo, vou virar cantor, vou começar a cantar agora. Não. Aprenda a cantar as notas no teu instrumento. Simples assim. Você pode até ser desafinado, cantar direitinho e tal, é outro papo. Mas saiba reconhecer os sons dentro da tua guitarra. Quando eu escuto uma nota na minha cabeça, qualquer nota, olha só, que loucura. Eu nem tô com a guitarra afinada. Eu tô afinado mais ou menos um tom abaixo do diapasão, eu acho, nessa guitarra. Mas quando eu escuto essa nota, eu não tô nem pensando que nota é essa. Eu não tô pensando no diapasão. Mas eu sei onde tá isso na minha guitarra, né? Na minha guitarra, o desenho aqui, a posição é um dó, mesmo sabendo que isso não é um dó. Isso, na verdade, é um si bemol, porque a guitarra está afinada um tom abaixo. Mas está vendo que eu não estou falando que você precisa saber, isso é um si bemol. Não, você não precisa saber isso, você não precisa ter esse tipo de ouvido. Mas você precisa saber onde é que está essa nota no teu instrumento, porque é assim que você vai sair tocando. Porque a partir dessa nota, por exemplo, eu posso criar qualquer melodia ou aprender qualquer melodia. Eu tenho que saber onde é que tá, porque é assim que eu vou conseguir tirar as outras melodias, né? Quando eu escuto lá Fly me to the moon e vai pra puta que pariu. Entende? Eu tenho que saber onde é que tá isso no meu instrumento. O pessoal toca uma nota lá e sei lá, Fá. Eu sei disso porque eu tenho ouvido relativo. Eu já me acostumei com o som das notas, então eu sei que isso é um Fá. Mas aqui no instrumento, tá aqui, ó. Né? Tá onde estaria o sol, de novo, porque a guitarra tá afinado de um jeito diferente aqui, afinado para baixo. Mas, sinceramente, quando eu vou tocar, eu não tô pensando, olha só aí um Fá. Não, eu tô pensando onde é que tá essa nota no meu instrumento. Tá aqui, né? Ou aqui, ou aqui, ou aqui. É você saber achar essa nota em qualquer lugar do teu instrumento, tá? Então, assim, tudo o que eu tô falando aqui pode parecer, às vezes, um pouco difícil. Tipo, nossa, é muita coisa. Sim, tudo é difícil. Vamos começar por aí. Tudo é difícil. E como que você faz para deixar qualquer coisa fácil? Tempo. É simples assim, tempo. Então, o lance mais inteligente que você pode fazer é particionar o tempo que você tem para dedicar para música, por exemplo. O que você quer? Eu quero tocar super rápido. Então, você vai estudar técnica. O que eu quero fazer? Eu quero aprender a tirar músicas de ouvido. Então, o que você vai estudar? Tudo isso que eu falei, mas começando por percepção, imersão na cultura do estilo que você quer aprender e, por último, a teoria musical. E, lógico, né, para abraçar isso tudo, você tem que ter a questão técnica em dia também, né? Eu preciso dessas ferramentas. Para que eu vou estudar? Se o que me move é se é esse tipo de coisa que me comove, eu não vou perder meu tempo fazendo aquelas coisas. Eu vou investir meu tempo descobrindo como tocar isso daqui do melhor jeito possível em outras regiões.
se é esse instrumento que eu vou usar, se eu vou tocar com os dedos, se eu vou tocar com a palheta, que timbre que vai ser, qual amplificador. Você tem que entender qual que é o mergulho que te emociona e aí ir atrás dele. Então, assim, ser objetivo é a coisa mais importante para alcançar os teus objetivos. E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que já ficou comprido demais esse vídeo. Sempre que eu tento falar sobre esse assunto, eu acho que eu vou conseguir falar isso em 5 minutos e olha só o tamanho que já tá isso aqui. Mas, de novo, caso você tenha interesse em mergulhar nesse tipo de conteúdo, e aí sim a gente vai investir vídeos e vídeos e horas em cima de detalhes que eu acho que são importantes, é lá na área de membros que a gente vai fazer isso, tá? Então dá uma olhadinha na descrição depois e vê se te interessa. E também, se você não tiver interesse em nada disso, dá um like nesse vídeo, inclusive, se inscreve caso você não seja, que aí toda vez que eu lançar um vídeo novo, de repente o assunto pode te interessar, e aí o robozinho te avisa quando estiver no ar, beleza? Lembrando que o fato de você estar assistindo os vídeos pra mim já é um baita de um apoio. Muito obrigado por isso. E bom, é isso, né? Então tá. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora, e se vocês o fizeram, é sinal de que eu te vejo no próximo vídeo, certo? Então até lá. Beijo. Tchau.